Do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 82. Sem desfalecimentos. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregam-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falecência dos propósitos do bem-fazer. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus. É feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem às questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Amado Jesus, com muita alegria comparecemos novamente a este templo de amor, de oração e de paz, para o nosso encontro contigo, a fim de estudarmos as leis da vida, conforme os esclarecimentos da doutrina espírita. Amado Senhor, pedimos-te que nos abençoes neste esforço, que fortaleças a nossa vontade, para que bem dirijamos os nossos passos na experiência evolutiva. Rogamos-te, Mestre, que abençoes todos os nossos irmãos de humanidade, especialmente aqueles que perderam a fé em Deus e em si mesmos e prosseguem sem diretrizes seguras, como a deriva, enfrentando riscos, perigos, sem recursos para vencê-los.
Amado Jesus, nós te agradecemos por tanto amor que nos dedicas, pela paz que nos ofereces e pela oportunidade que recebemos de conhecer a mensagem do Consolador e de participar desta egrégora de amor e paz. Recebe a nossa singela oferta de ternura, de carinho, de amor e de gratidão. E ser bendito agora e para sempre. Que assim seja. Então, na última aula, nós que estamos no capítulo, uma vez mais, Jerônimo e família, nós vimos que o irmão Santarém, o sacerdote Santarém, diretor do departamento de isolamento da colônia Maria de Nazaré, junto com outros membros daquela colônia, haviam tomado certas providências com relação aos familiares de Jerônimo que ainda estavam reencarnados, e ele então dizia alguns detalhes a respeito das providências tomadas com relação a Margaridinha, a caçula de Jerônimo, que estava na cidade do Porto, ainda ali residindo, mas que trabalhava no cais, na atividade de garçonete, ao mesmo tempo também de prostituta. Ela sofreu, melhor dizendo, uma descarga magnética provocada por um dos membros da equipe do sacerdote Santarém, de fluidos muito pesados que este espírito recolheu dos encarnados presentes, alcoolizados. Então eram fluidos muito tóxicos. E foi realmente uma medida proposital, realizando essa descarga magnética tóxica sobre Margaridinha para que seu organismo físico sofresse o impacto, sobretudo no sistema nervoso central, caísse num estado de crise e posteriormente entrasse em estado letárgico, de letargia. Com isso, foi possível também aos benfeitores inspirarem um médico que foi chamado para atender o caso, que levou Margaridinha imediatamente para um hospital mais recolhido, de periferia. E ali ela recebeu os cuidados médicos das enfermeiras, permanecendo, no entanto, seu organismo físico em estado letárgico, mantido pelos próprios benfeitores espirituais por alguns dias, porque nestes dias em que o organismo físico estava sem nenhuma deficiência, digamos assim, nenhum problema orgânico mais sério, no entanto, em estado letárgico, mantido pelas energias dos benfeitores, ela era desdobrada do corpo físico, ou seja, ela, espírito, com o seu corpo espiritual eram desvinculados parcialmente do corpo físico e levados até um posto de atendimento vinculado à colônia Maria de Nazaré, um posto também de auxílio espiritual, e ali ela era submetida a tratamentos magnéticos, mas também a conversações com o irmão Santarém. E nós vimos então, por último, na última aula, que o irmão Santarém mencionou que ele utilizava-se de uma das salas que eram utilizadas mais especificamente para esse tipo de atendimento, de conversações, de orientações. Algo que poderia lembrar uma sala de atendimento fraterno numa casa espírita. De maneira que ali ela conseguiu
entender, receber as orientações do irmão Santarém, compreender e introjetar aquelas informações. O irmão Santarém mencionou que quando ela acordasse, ela não se lembraria dos detalhes da conversa, de onde havia estado, com quem havia conversado. Mas as informações, as orientações, as diretrizes a serem tomadas por Margaridinha, ou seguidas por Margaridinha, estavam gravadas no seu inconsciente. E depois, no desenrolar dos fatos, quando eu estivesse de volta ao corpo físico, no estado de lucidez, no estado de vigília, portanto, no desenrolar dos fatos subsequentes, na medida em que as situações, os fatos fossem surgindo, eles serviriam de gatilhos para que aquelas informações do inconsciente viessem à tona e ela tomasse as decisões corretas, de acordo com as orientações do irmão Santarém. Isto ocorre muitas vezes conosco, quando estamos no estado de sono, de repouso físico, o corpo adormecido em estado de refazimento, a alma com o seu corpo espiritual se desloca no estado de emancipação do corpo físico e retoma a sua vida, temporariamente, a sua vida no mundo espiritual. Dependendo se nós nos preparamos bem para o momento do repouso físico com uma prece tranquila, com boas leituras edificantes, nós conseguimos condições de, nesse estado de emancipação da alma, entrar em contato com benfeitores espirituais, com o nosso guia espiritual, com espíritos que podem nos orientar. E muitas vezes eles nos orientam, inclusive esclarecem sobre problemas que estamos enfrentando e nos sugerem certas medidas, decisões. Quando acordamos, mesmo que não lembremos daquele encontro, da conversa em si, quando temos de tomar a decisão, em razão de alguma situação que está nos ocorrendo, a informação que nos foi sugerida pelo benfeitor espiritual, talvez pelo nosso guia espiritual, vem do inconsciente, vem à tona e no momento certo nós tomamos a medida certa, a decisão certa. Falamos aquilo que devemos falar, fazemos aquilo que devemos fazer. Então, por isso que Allan Kardec, neste capítulo da emancipação da alma do Livro dos Espíritos, nos orienta, de acordo com os esclarecimentos dos próprios benfeitores, que devemos nos preparar muito bem para dormirmos, para buscarmos o nosso repouso físico, o nosso sono reparador. Porque neste momento em que o corpo está repousando, a alma está parcialmente liberta dele, novamente no mundo espiritual, e estará em contato com outros espíritos. A questão é que tipo de espíritos estaremos buscando ou nos buscarão durante este período de emancipação da alma. Bons espíritos, espíritos superiores, sábios, nosso guia espiritual, ou serão espíritos frívolos, maldosos, perseguidores ou obsessores nossos? Então vale a pena nós estarmos atentos como temos ido para a cama, para o nosso repouso físico, com bons pensamentos, maus pensamentos. Vamos assistir a um filme, a um programa de TV antes de dormir. Que seja um programa mais calmo, um filme mais tranquilo, com uma mensagem edificante. Faremos uma leitura, que seja uma leitura edificante. E, sobretudo, busquemos o recurso da prece, não uma prece decorada, uma prece sincera, prestando atenção, botando o nosso sentimento naquela prece. É muito importante isso. Isso vai nos evitar muitos dissabores, encontros desastrosos, atividades perturbadoras no mundo espiritual. Muitas pessoas dizem, eu tenho muitos pesadelos, sempre tenho pesadelos quando durmo. É bem provável que esta pessoa, desdobrada em estado de emancipação da alma, esteja indo para lugares muito perturbadores e encontrando espíritos muito revoltados, perturbadores ou até mesmo obsessores.
deve tomar mais cuidado na hora de ir para a cama repousar. Procurar melhorar o seu estado vibratório mental antes de dormir, antes de libertar-se parcialmente do corpo físico. Então é um detalhe também bastante interessante e que novamente vemos, mais uma vez, o respaldo doutrinário para esta cena descrita no livro. O respaldo doutrinário está em O Livro dos Espíritos, capítulo da emancipação da alma. E na sequência, então, o irmão Santarém, na continuidade das explicações sobre como foi feito o auxílio, o atendimento à Margaridinha, disse que a primeira coisa que ele fez com relação a ela, a primeira orientação foi com relação à prece. Exortou Margaridinha a sempre utilizar o recurso da prece. Nós já nos referimos várias vezes neste curso sobre os benefícios da prece, como orar. Isso está muito bem esclarecido num dos capítulos finais da terceira obra básica da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Pedi e Obtereis. Kardec explica muito bem os mecanismos da prece, a eficácia da prece, se a prece a sós é mais eficaz do que a prece coletiva ou vice-versa, como que nós podemos melhorar a eficácia da nossa prece. Nós vimos, inclusive, a questão da prece intercessória, Jerônimo orando a Maria Santíssima, pedindo-lhe que intercedesse junto a Jesus para auxílio de seus familiares, sobretudo de seus filhos. E como, então, o benfeitor, o auxiliar do irmão Santarém, esclareceu a respeito da potência da prece, quais foram as medidas tomadas, inclusive pelo irmão Santarém, para que a petição, a solicitação, a onda mental petitória de Jerônimo alcançasse as regiões sublimes, onde permanece normalmente Maria Santíssima. Então, a primeira coisa que exortou o irmão Santarém, Margaridinha, foi orar sempre e orar corretamente. Orar não é simplesmente ficar repetindo 1000 palavras ou uma oração decorada 1000 vezes, sem ter o sentimento, sem a reflexão em torno de cada palavra daquilo que está sendo orado. O recurso da prece devemos usar constantemente, diariamente. Aí eu oro uma vez só por dia. Tudo bem, já é um bom caminho. O ideal seríamos estar orando sempre. Por isso Jesus colocou: pedi e obtereis. Mas também nos disse: vigiai e orai. Orar sempre, orar incessantemente, nos convida o apóstolo. Orar sempre, orar incessantemente. Se a oração é um meio, conforme esclarece Kardec no capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, a que já nos referimos, se orar é uma forma de nos pormos em comunicação com Deus, isso está também no Livro dos Espíritos, quando fala da lei de adoração, a parte terceira deste livro. É uma forma de entrarmos em comunicação com Deus, em relação com o Pai Celeste. Ora, o ideal é que estejamos constantemente em vínculo com Ele, em relação com Ele, em contato com o Divino, absorvendo, recebendo do Divino, do Pai Celeste, as suas irradiações. Então, se a prece é uma forma de pormos-nos em comunicação com Deus, o ideal é que estejamos sempre orando, como ensinou-nos o apóstolo. Orar sempre, orar incessantemente. Primeira exortação feita a Margaridinha pelo irmão Santarém: orar. A prece, em primeiro lugar, a prece. Fila orar. O que ela fez banhada em lágrimas. E daí ele esclareceu sobre os recursos da prece. Como nos tira de uma situação de desespero, de falta de raciocínio, não estamos conseguindo raciocinar direito, oração. Estamos tristes, oração.
Estamos sem saber o que fazer, oração. Estamos abatidos, irritados, nervosos, oração. O dia não está indo muito bem, oração. Mas o dia está indo bem, oração também para agradecer. Estou muito feliz, oração para agradecer e para que a felicidade também não me perturbe. Que às vezes a gente começa a ficar muito feliz e se desequilibra, porque não sabemos a medida do equilíbrio. Depois ele também começou a dar rudimentos de educação moral. Ele disse que ela não teve, absolutamente não teve nada de educação moral dentro do lar. Nem recebida da mãe, nem recebida do pai. Nenhum dos dois educou moralmente Margaridinha. Vejamos o grande erro da educação. Houve instrução, o pai era rico, até um determinado momento, colocou em bons colégios, isso é instrução. E a educação moral não foi fornecida. De maneira que o que o irmão Santarém podia fazer, sem ter uma base para construir em cima desta base, foi começar dos alicerces. Por isso ele diz rudimentos de educação moral. Educação moral religiosa, não dogmática. Religiosa no sentido de que aquelas orientações morais levariam-na à reconexão com o divino, com o Criador, com a sua essência espiritual. Então ele falou sobre os deveres impostos pelo Criador Supremo em suas leis. As leis divinas, devemos respeitá-las. Isso é o que estudamos na doutrina espírita. Sabemos, por exemplo, que se nós desrespeitamos as leis divinas, há consequências. E nós aprendemos quais consequências serão essas. Se nós desejamos a felicidade, todo mundo diz que deseja a felicidade, como é que nós vamos agir de maneira a criar sofrimentos para nós? Se sabemos da lei de ação e reação, começamos a prestar mais atenção naquilo que pensamos, dizemos, fazemos. Em vez de agirmos simplesmente por impulsos, nós começamos a falar menos, para termos melhor reflexão daquilo que vamos falar, melhor reflexão antes de agir. Porque sabemos que o que falamos, o que fazemos e até mesmo o que pensamos gera consequências positivas ou negativas. Se nós desejamos consequências positivas para que sejamos felizes, precisamos selecionar o que pensamos, o que fazemos, o que dizemos. Não é uma tarefa simples porque não estávamos antes acostumados a ela. Toda nova experiência é difícil no início, depois pegamos o ritmo, um jeito e fica mais fácil realizá-la. Então precisamos ter esta atenção. Ela mencionou também sobre Jesus, o seu amor por todos nós, o seu sacrifício, as mensagens do seu evangelho, e que ela se lembrasse sempre de Jesus no seu sacrifício para que nele ela encontrasse fortaleza de ânimo a fim de remover as montanhas das iniquidades que a vinham escravizando à inferioridade. Se Jesus fez um esforço grandioso, foi ao sacrifício máximo, não tendo nenhuma expiação a passar, simplesmente foi ao esforço máximo, ao sacrifício máximo por amor à humanidade, no exemplo dele, ela encontraria forças para também realizar as renúncias, os sacrifícios necessários para superar as suas imperfeições morais, para passar pelas expiações e pelas provas sem revolta. Assim como bálsamos bastante eficazes para limpar o fel que infelicitava a sua vida. Infundir-lhe esperanças, novo ânimo, coragem para uma segunda etapa que se fazia mistério em seu destino. Confiança em Jesus,
que sempre estende mão compassiva e protetora aos pecadores, amparando-os na renovação de si mesmos. E convencia de que, se como mulher fora desgraçada, no entanto, sua alma encerrava valores cuja origem divina da sua força de vontade exigia ações nobres e heróicas, capazes de promoverem sua reabilitação perante sua própria consciência e no conceito daquele que de si mesmo extraiu estrigas de luz, filamentos de luz para nos dar a vida. Ele está falando, portanto, aqui de Deus. O que ele quer dizer quando ele menciona se como mulher ela tinha pecado, caído moralmente, como alma, como mulher significa se naquele pequenino, naquele minúsculo intervalo de tempo, naquele período, ela tinha cometido um deslize, tido um tropeço naquela experiência. Aquilo era apenas um pequeno trecho da longa estrada que ela vinha percorrendo há milênios. Por isso Allan Kardec nos convida no Evangelho segundo o Espiritismo, sempre com esse conhecimento espírita, tirarmos a nossa visão aqui muito imediatista, e ele nos convida a fazer um esforço, uma abstração, como se nós conseguíssemos nos deslocar do ponto aqui físico, do corpo físico, da crosta, e alçarmos um certo voo da alma, da nossa visão psíquica, para bem alto, e contemplássemos daí a nós mesmos na terra, na crosta, naquele corpo físico. Então, nesta visão à distância espiritual, nós contemplaríamos o nosso passado, o nosso futuro e um minúsculo ponto que é a nossa reencarnação presente. Um minúsculo ponto a uma reencarnação de um século, de 80, 90, 100 anos. Mas quando nós olhamos do alto, o nosso passado, tudo aquilo que nós já enfrentamos e por que passamos, e o que ainda vem pela frente, é um minúsculo ponto. Ou seja, ela tinha tido problemas graves num período dessa reencarnação, ou seja, colocando dentro desta proporção, deste prisma, dentro desta proporção do que é a vida imortal, era um pequeno trecho em que ela tinha tido um tropeço. E por que ele faz essa comparação? Como mulher, naquele trecho desta reencarnação, você teve uma dificuldade, uma queda moral. Mas abstraia, saia um pouco dessa situação imediatista. Dê uma olhada quantas vitórias você já teve no processo evolutivo. Você saiu da simplicidade e sem conhecimentos, ou seja, ignorância sem conhecimentos, como uma alma ainda embrutecida, saída da experiência animal, do reino animal, e já chegou até aqui. E você vai chegar à perfeição. Então não se intimide por esta queda. Não se dê por vencida, arrasada por esta queda. Considere que é uma queda. Não vamos dizer assim, não, está tudo bem, não foi nada. Realmente foi. Tem prejuízos, terá consequências. Mas não se prenda demasiadamente a este tropeço. Encare-o com naturalidade, tropecei, errei, terei consequências dos meus atos, terei de passar por certos sofrimentos para resgatar, mas não tem problema, vou adiante. Isto dá uma coragem para a pessoa. Isto é algo bastante difícil de se fazer. Nós vamos ajudar alguém. Nós podemos, digamos, a pessoa está passando por uma dificuldade financeira, ajudar financeiramente. A pessoa está numa situação vulnerável nas ruas, nós podemos dar algum alimento, podemos dar uma roupa, uma medicação, um medicamento que a pessoa precise comprar e não tenha dinheiro. Mas resgatar a dignidade da pessoa humana não é apenas com coisas materiais,
Muitas vezes nós lemos nos projetos políticos ou de lei, enfim, nas propostas sociais, de trabalhos sociais, resgatar a dignidade da pessoa humana. E muitas vezes estão contemplados apenas elementos materiais. Não. Porque a alma está ferida. Então podemos dar uma casa, a pessoa não tem onde morar, muitas vezes podemos dar uma casa, ou o governo dá uma casa, arranja um trabalho, e a pessoa em pouco tempo volta de novo à miséria. Porque a alma está perturbada, a alma está desequilibrada, a alma já não acredita mais em si mesma. Aquela queda moral feriu a consciência e a pessoa não consegue ter paz íntima, a consciência é como um inferno a queimá-la por dentro. Se a gente não consegue resgatar que a pessoa acredite novamente em si mesma, podemos dar uma casa, podemos dar um trabalho, podemos dar roupa muito boa, podemos dar tudo, a pessoa cai de novo. Porque a alma é que está caída. Nós vamos dar condições para o corpo físico, mas e a alma? O corpo físico vai ter uma casa boa, vai ter uma cama confortável, vai ter lençóis, vai ter uma colcha muito boa, vai ter comida no prato, vai ter internet, talvez televisão, um bom trabalho. O corpo físico vai ter tudo isso, mas a alma não conseguiu ainda se perdoar. A consciência ainda está perturbando aquela alma. Ela não confia mais em si mesma. Ela caiu uma vez, ela caiu outra vez. Ela diz, o meu destino é este, eu não sirvo para nada. Eu sou um lixo. Então notemos o trabalho psicológico do irmão Santarém aqui. Trabalho psicológico profundo. E como nós lembramos, hoje, muitos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas de grande reconhecimento internacional como a doutora Hannah Wolff, Dr. Mark Baker e outros tantos, afirmam com segurança de que o Evangelho de Jesus é, sem dúvida nenhuma, a proposta psicoterapêutica de maior profundidade e eficácia que já surgiu na Terra. Então é isto que o irmão Santarém faz, sobretudo. Foi oferecido auxílio para o organismo físico de Margaridinha. Foi oferecido tratamento para o perispírito, o corpo espiritual dela. Mas o principal era o tratamento psicológico para a alma. Para a alma. Não era nem para o corpo físico, nem para o corpo espiritual, mas para a alma, para a essência divina. Tratamento com o Evangelho, com a proposta psicoterapêutica do Evangelho de Jesus. Ora, se um espírito desta envergadura relata-nos o que é principal na terapêutica de uma pessoa nestas condições, e se ele menciona que estas diretrizes foram traçadas pela própria Mãe Santíssima, então nós, em nossa condição ainda bastante inferior, devemos refletir melhor quando estamos direcionando, organizando as atividades de uma casa espírita. Nós oferecemos atividades diferentes. A casa espírita vai oferecer, se tiver condições, atividades de auxílio social às pessoas. Poderá oferecer, as casas espíritas poderão oferecer cestas básicas, enxovaizinhos para as gestantes, todo o auxílio material que puder. Isto é uma forma de caridade.
segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores espirituais, a forma mais simples, mais fácil de caridade. Nós só aplicamos passes para reharmonizar as forças do perispírito do indivíduo com consequências positivas sobre o organismo físico dele. Mas, sobretudo, a função da casa espírita é auxiliar as almas a resgatarem a confiança em si mesmas, a se considerarem verdadeiramente filhas de Deus. Porque quando nós realmente temos essa convicção que somos filhos de Deus, seres divinos, portanto, nós passamos a nos tratar desta forma. Um ser divino não se submete, não aceita, não se permite submeter a certas situações, a certas condições, que seriam, para um ser divino, ultrajantes. Como nós temos dificuldade, às vezes, de pensar em termos mais espirituais, e o nosso raciocínio, às vezes, é muito materializado, material, muito ainda imediatista, pensemos quando adquirimos uma roupa cara, muito cara, uma roupa que nós gostaríamos de ter e economizamos muitos meses para ter aquela roupa muito cara. Os homens, talvez, para ter o carro super caro que ele sempre quis. Como nós valorizamos muito aquilo, a roupa muito cara será destinada a ir a eventos especiais, nos quais possamos brilhar com a nossa roupa caríssima, exuberante. Se sujou um pouquinho, nós mandamos para uma lavanderia especializada em lavagem do tipo X e pagamos caro para não estragar a roupa. Guardamos com maior cuidado no guarda-roupa. O carro, temos o maior cuidado com ele, porque valorizamos. Reconhecemos naquele objeto algum valor muito especial. Para nós, pelo menos, tem um valor muito especial. E nós tratamos aquele objeto, lidamos com aquele objeto desta forma, com muito cuidado, com muito esmero, com muita atenção. Não, esse carro eu não coloco para ir numa estrada toda esburacada de terra. Vai estragar tudo este carro. Agora, quando nós nos convencemos verdadeiramente que somos filhos de Deus, seres divinos, vamos nos colocar em qualquer situação para nos desastrar, nos enlamear? Não, eu sou uma coisa divina. Eu cuido de mim porque eu tenho valor divino. Isso é muito difícil de se conseguir fazer introjetar. Despertar a consciência. Então este é o trabalho muito delicado que as casas espíritas devem realizar. Nas palestras públicas, nos cursos, nos encontros diversos. Despertar as pessoas para esta condição. Somos seres divinos. Precisamos nos valorizar. Valorizar não é ficar retocando isto e aquilo, ter uma roupa melhor. Quem quiser pode ter, mas estamos enfeitando o corpo que vai morrer, vai se despedaçar, vai apodrecer, vai sumir. Quando vamos adornar a alma, que é eterna? É este trabalho que o irmão Santarém faz com Margaridinha. Se ele não tivesse feito isso, ele poderia tomar todas as providências, ela iria para o Brasil e ia naufragar moralmente. Que ela não se desesperasse. Ela teve um período da existência física dela de deslize, de quedas. Ok? Ela sabe que ela se equivocou. A consciência dela registrou. Mas que isso não inviabilize a recuperação dela e que ela permaneça entregue ao desespero, ao desânimo, ao abatimento, se considerando a pior pessoa do mundo. De forma nenhuma. Se Deus continua acreditando nela, como ela vai duvidar de si?
Então há uma terapêutica de profundidade aqui realizada pelo irmão Santarém. Guardadas as devidas proporções, com as nossas condições ainda de seres inferiores, procuremos fazer isso nas casas espíritas. Com as pessoas que encontrarmos, e procuremos, de nossa parte, tentar viver desta forma. Porque as pessoas que estiverem nos olhando, nos observando, verificarão que nós cuidamos da alma, que nós nos sentimos seres realmente divinos. Isto vai contaminar positivamente as demais pessoas. E ele deixa que não se esqueça, Margaridinha, que você, eu e qualquer pessoa surgiu diretamente de uma estriga de luz do Criador. Estrigas de luz, filamentos de luz. Em um livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele afirma, segundo, na verdade, ele transmite o que o benfeitor estava explicando a ele a outros espíritos. Que todos os espíritos são criados, surgem a partir de uma faísca do pensamento de Deus. É muito difícil a gente conseguir compreender isso. Mas registremos pelo menos isto. Uma faísca do pensamento de Deus gera alma. Ou ainda o princípio espiritual, se quisermos, conforme estudamos na doutrina espírita. Este princípio espiritual se forma a partir de uma faísca do pensamento de Deus que se destaca dele. Forma-se o princípio espiritual que começará a sua enorme viagem de elaboração de si mesmo, passando pelas experiências no reino mineral, vegetal, animal e chegando até o reino humano. E depois da condição humana, atingir a condição angélica, de espírito perfeito e puro. Sim, somos feitos da essência do Criador. Algo se destaca de Deus e forma-se então o princípio espiritual que se tornará, por sua elaboração através dos milênios e milênios e milênios, uma alma. Somos isto. E que a própria matéria, formada a partir da transformação constante do fluido cósmico universal, é a expansão, segundo este benfeitor espiritual esclareceu André Luiz, a expansão do pensamento de Deus. Nós conseguimos entender, portanto, porque Deus é onisciente, onipresente. Deus lá, não. Se tudo que é fluido cósmico universal e matéria é a expansão do pensamento de Deus, imaginemos um grande oceano e nós nos banhando nas águas daquele oceano. Nós vivemos, imaginemos um peixe morando num grande oceano. Toda essa água é a expansão do pensamento de Deus. E nós nos movimentamos dentro do pensamento de Deus. Qualquer movimento nosso, nós estamos nos movimentando no pensamento de Deus, na presença de Deus. Então não somos pouca coisa. Com esta consciência começamos a nos respeitar mais. Não esta valorização que se coloca em livro de autoajuda. Você pode conquistar qualquer coisa. Se você acreditar, com 18 anos de idade você já terá o seu $1 milhão. Isto é papo furado.
Não é sobre isso que estamos falando. Então precisamos realmente... Isto é o trabalho da religião. Religião vem de religare, do latim. Religare, religação. É nós conseguirmos, com este conhecimento que as religiões verdadeiras nos transmitem, alcançarmos esta consciência da nossa divindade. E daí o profundo respeito por nós mesmos, a ponto de não admitirmos nenhuma mancha, nenhuma lama sobre nós. Este é o trabalho, o esforço do filho pródigo voltando para a casa do pai. Então esta é a consciência que foi despertada em Margaridinha antes de ela acordar do estado letárgico. Ela não se recordava de mais nada daquela conversa, no estado de vigília, acordada. Mas ela tinha uma outra disposição. Notemos aqui que o irmão Santarém, ele menciona que ele transmitia todas aquelas orientações, recebendo aquelas orientações, por sua vez, da equipe dos diretores da Colônia Maria de Nazaré, que estavam transmitindo tudo isso telepaticamente. E daí as orientações de ordem prática. Afaste-se do Porto. Aliás, mude de Portugal. Vá para o Brasil. Interessante, basta fazermos a correlação com a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos e Irmão X. Estas terras escolhidas por Jesus para que ele transpusesse o seu Evangelho para cá. Uma terra de miscigenação. Há muitas ideologias tentando nos fazer acreditar que somos profundamente um dos povos mais discriminadores, isto, aquilo, papapá, papapá. São ideologias. Não acreditemos. Leiamos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, leiamos A Caminho da Luz de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A formação do povo brasileiro, os indígenas com a sua inocência, que moravam aqui. Depois tivemos também os portugueses que primeiro chegaram aqui. Os que foram mandados para cá, melhor dizendo, para colonizar, enfim, porque por muito tempo ficou como uma terra sem interesse. Eles fizeram as primeiras investigações no litoral, não acharam os minerais, as pedras preciosas, o ouro que eles estavam buscando e acharam que não tinha valor nenhum. Mas depois mandam para cá portugueses que tinham sido condenados, muitos deles condenados injustamente por perseguição política. E chegam aqui com a saudade da terra, humilhados, sofridos. E depois surgem os negros de África também em condições de humilhação. Então, a partir de uma certa inocência e a partir de sofrimento, foi forjado o povo brasileiro. Porque eram pessoas que tinham sido humilhadas, espezinhadas, exploradas. Elas aprenderam que para poder sobreviver, tinham de se ajudar umas às outras. Essa é uma das características até hoje do nosso povo. Notemos então, Maria Santíssima determina, Margaridinha tem de recomeçar a vida no Brasil. Isso tem uma significação muito grande. No Brasil. O Brasil realmente é a pátria que está preparada para oferecer ao mundo os recursos espirituais para que toda a humanidade possa superar este transe difícil.
Por isso, inclusive, que o Espiritismo foi trasladado para o Brasil. Nasceu em França, mais especificamente em Paris. Verifiquemos como está o movimento espírita na França inteira. E no Brasil. É o país mais espírita do mundo. Com muita facilidade, os brasileiros assimilaram o espiritismo e deram ênfase ao aspecto religioso, em outras palavras, moral da doutrina espírita. Nos países que têm ainda um pouco de movimento espírita, normalmente dão ênfase, sobretudo na Europa, dão ênfase ao aspecto científico ou filosófico. Mas, lembremos, fora da caridade não há salvação. Esse é o aspecto mais importante que teve ênfase no movimento espírita no Brasil. Nos outros países, aspectos mais filosóficos, debates de ideias, científicos, pesquisas, o que também é interessante e importante, mas o aspecto fundamental floresceu no Brasil. Por isso é que Maria Santíssima determina: Margaridinha deve ir para o Brasil. A primeira coisa, a medida, continuar no berço natal em Porto, na cidade do Porto, seria impossibilitar a reação da vontade para a consecução da emenda, quando ela necessitava até mesmo esquecer de que um dia vivera no cais da Ribeira. Criar-se, com o esforço heróico da boa vontade, um abismo entre si própria e o passado nefasto, a fim de iniciar uma nova fase da vida. Muitas vezes, porque o que aconteceria? Lá ela era conhecida. Lá as pessoas sabiam do seu passado, da sua vida. Lá ela estava marcada como uma prostituta. E mesmo que as pessoas não apontassem, não falassem diretamente, iriam tratá-la desta forma. E além disso, ela teria as recordações sempre vivas. Porque as pessoas dizem: nós precisamos ajudar as pessoas, etc. Pá. Mas aí alguém diz assim: olha, eu gostaria de um trabalho, enfim, eu tive um problema na minha vida, isso e aquilo. A gente, vamos orar para você conseguir um trabalho. Mas intimamente eu falo assim: mas comigo é que não vai trabalhar. Isso porque nós somos espíritas, cristãos. Mas comigo, com esse passado, não. Alegamos, com esse passado pode ser que a pessoa continue fazendo errado. É possível. É possível que a pessoa esteja se esforçando para se melhorar. E se ninguém der a mão, qual a opção? Se for um espírito muito determinado, vai tentar ir adiante mesmo sem a mão de ninguém. Vai segurar na mão de Deus e de Jesus. Mas se a pessoa não tiver tantas resistências, como é o nosso caso também, que não temos tantas resistências morais, ela cai de novo no problema. Então essa seria uma grande dificuldade. Os benfeitores tinham de lidar com a condição humana ainda na Terra. As pessoas falam muito em caridade, em auxiliar ao próximo a se recuperar, mas pouco fazem nesse sentido. É claro que isto conta em nosso desfavor. Kardec perguntou: bastará não fazer o mal para agradar a Deus e assegurar uma posição no mundo espiritual melhor? Não, não basta. Temos de fazer todo o bem que esteja no limite de nossas forças, porque responderemos por todo o mal que resultar do bem que poderíamos ter feito e não fizemos. É um outro nível de consciência e de responsabilidade a que dá-nos o Espiritismo. Leiamos um texto de Humberto de Campos, Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, Consciência Espírita. O sonho que Allan Kardec teve, no estado de desdobramento de alma,
verificando uma região em que os espíritos ali presos ficavam gritando desesperadamente, enlouquecidos, blasfemando. E daí pergunta Allan Kardec: quem serão estes espíritos? Gengis Khan e a sua turma? Não. Átila? Não. Alarico? Não. Os crucificadores de Jesus? Não. Os Césares enlouquecidos e cruéis, os imperadores de Roma cruéis? Não. Quem estão aqui? Quem está aqui? Os cristãos de todas as épocas, que estavam muito bem informados a respeito da lei de Deus e se desviaram deliberadamente, por própria vontade, da lei de Deus. Para estes, uma nova reencarnação é sempre muito mais difícil. Consciência Espírita, pelo Espírito Humberto de Campos, irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então era necessário retirar Margaridinha, porque as pessoas, principalmente na Europa, eram mais frias. E esquecer o passado. Notemos que interessante, porque não é isto que acontece conosco no nosso estágio evolutivo aqui na Terra, quando nos reencarnamos. Leiamos o texto, esquecimento do passado, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. As razões pelas quais nós nos esquecemos da última reencarnação e das anteriores também. Seriam muitas humilhações para nós suportarmos. Poderia também suscitar revoltas nossas, ressentimentos. A melhor medida é o esquecimento temporário do nosso passado. Por isso nós não nos lembramos das reencarnações anteriores. É medida protetiva para nós, para termos um novo começo sem tantos entraves. É exatamente esta a proposta. Ir para um outro país mais acolhedor, mais fraterno, mais caridoso, mais solidário. Repetimos, não acreditemos nesses indivíduos que se dizem intelectuais e são intelectuais de ocasião e que são, na verdade, tendenciosos, querem apenas impor as suas ideologias. São almas perturbadas e influenciadas por espíritos perturbadores que querem prejudicar a marcha do progresso de nosso país e do mundo e os planos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos vigilantes, não acreditemos. Ora, podemos fazer a nossa experiência, verifiquemos no dia a dia as pessoas. Há os indiferentes, sim. Mas procuremos fazer uma análise de conjunto. Verificaremos como as pessoas são solidárias. Umas mais, outras menos. Mas ainda, se compararmos com outras nações, inclusive aquelas ditas supercivilizadas, então nós verificaremos que ainda, apesar de tudo, no Brasil, nós temos uma população, de uma maneira geral, solidária, fraterna e caridosa. Era imprescindível que confiasse em si mesma, julgando-se boa e forte para vencer na peleja contra a adversidade. Porque ela teria certamente dificuldades, todos temos. É um mundo de provas e expiações no planeta Terra. Sofreria ela as dificuldades normais, mas que tivesse confiança em si mesma. Porque o céu enviaria ensejos propícios à renovação, que nunca duvidasse da bondade, da misericórdia de Deus e da ajuda do mundo espiritual. E daí a descrição do Brasil. Brasil escolhido país por Maria Santíssima.
O Brasil era terra hospitaleira, amiga dos desgraçados. Lembremos do início da formação do povo brasileiro. Além dos índios que aqui já existiam, os portugueses que vieram aqui expulsos de Portugal injustamente, muitos deles, e também os escravos de África. Amiga dos desgraçados, enquanto seus portos como um coração de seus filhos generosos bastante para acolhê-la sem cogitar de particularidades pretéritas. Que preferisse o exílio em solo brasileiro, porque tal exílio converter-se-ia mais tarde em mansão confortadora. Ainda porque o espírito é cidadão universal e sua verdadeira pátria é o infinito. Olha que interessante isso, importante para todos nós. Este orgulho de pátria, de nação, devemos ter gratidão, amor à pátria que nos acolhe, ao povo que nos tolera, nos ajuda. Mas sem esta pieguice e demonstração de inferioridade, de que a minha pátria é superior à sua. E eu quero que a sua afunde desde que a minha esteja em destaque e está tudo bem. Foi slogan de uma nação. Para que aquele país deveria ser bom para os habitantes daquele país apenas, aqueles que fossem nativos daquele país. América para os americanos. Além de tudo, demonstram uma ignorância, uma falta de conhecimento, porque americanos somos todos nós do continente americano, que foi dividido em regiões norte, central e sul. Somos todos americanos. Isso mostra o exclusivismo, o individualismo, o egoísmo. Desde que a nossa pátria esteja bem, que o mundo afunde. Profunda ignorância dos mecanismos da lei cósmica. Se o mundo afunda, afundam eles também. É impossível que o indivíduo seja feliz no egoísmo, no individualismo, isso não existe. Isto é alucinação de mentes perturbadas. Somos cidadãos do universo. Perguntaram para a dona Ivone do Amaral Pereira, que psicografou este livro, a senhora gostaria de reencarnar, na próxima reencarnação, reencarnar onde? Ela falou, onde Deus achar melhor para mim. Qualquer nação. Sou muito grata ao Brasil. Foi muito mais fácil eu desenvolver as atividades que eu tinha dentro do Espiritismo no Brasil, evidentemente. Mas se Deus achar que eu devo me reencarnar na Turquia, no Japão, na China, na França, nos Estados Unidos, onde Ele achar melhor. Qualquer pátria será minha pátria. Um dia também terei de me reencarnar em outros mundos, como já fiz em condições pretéritas. Porque ela já tinha compreendido, conforme o ensinamento espírita, que somos cidadãos do universo. E devemos amar não apenas a nossa nação, devemos amar o universo, toda a criação de Deus. Qualquer parte é nossa casa. Podemos desenvolver certas afinidades por termos nos reencarnado várias vezes em determinada localização, pelas identidades e idiosincrasias, mas isso tudo é passageiro. Quanto mais evolui o espírito, mais universal ele fica. Porque vai levar este conhecimento a entender que onde quer que se encontre, o espírito ou o homem estará sempre em sua pátria, a qual deverá sempre amar e servir, honrando-a e engrandecendo-a para os altos destinos morais. Esquecesse Margaridinha ao passado, e com a alma e coração voltados para o eterno compassivo Deus, esperasse a ação do tempo, as dádivas do futuro, a solicitude celeste, não a deixaria órfã na experiência para a regeneração. Convinha despertar Margarida, isto é, fazer seu espírito voltar ao templo sagrado do aparelho carnal,
retorná-lo a fim de continuar as tarefas impostas pelo curso da existência. Ou seja, depois dessas providências todas, desses dias que ela passou em estado letárgico, era necessário agora acordá-la para retornar ao corpo físico, né? E eles realmente assim o fizeram, com passes magnéticos. Ela foi recolocada, reajustada no corpo físico e despertou naturalmente, tranquilamente. Os médicos ficaram sem saber explicar como é que ela entra no estado letárgico, quase com aparência de morta, e depois retorna espontaneamente, sem nenhum problema, com o organismo funcionando naturalmente. Não souberam explicar. No entanto, havia um traço interessante. Margaridinha estava uma certa melancolia de ter se afastado da convivência daqueles espíritos tão generosos, daquele ambiente tão agradável que era aquele posto de atendimento do mundo espiritual. Ela não se recordava de nada do que tinha acontecido com ela naquele período, embora as informações importantes necessárias estivessem gravadas no seu inconsciente. A jovem, porém, mostrava-se penalizada por haver tornado a vida objetiva e a derramava abundantes lágrimas. Incoercível angústia pesava-lhe sobre o coração. E diz assim: apenas vaga sensação de ternura imprimia-lhe no ímã do ser misteriosa e doce saudade que não poderia definir. E depois, então, ela decide ir visitar a sua irmã Arinda em Lisboa, a capital, mas não tinha recursos financeiros para isso. O que acontece? Os benfeitores auxiliam mais uma vez. As amigas ali, digamos, de quarto, ali nas dependências do hospital, as que estavam na mesma ala que ela, começam a vê-la triste, abatida e perguntam o que estava acontecendo. Ela acaba abrindo seu coração, explicando a sua situação, e porque era um hospital público, só gente pobre estava ali internada. O que elas fazem? Começam a exigir dos maridos, dos familiares, um pouquinho de dinheiro e fazem tipo uma vaquinha e conseguem o dinheiro para ela ir a Lisboa encontrar a sua irmã. Diz aqui o irmão a descrever que, todavia, em torno dos desgraçados existem sempre anjos tutelares prontos a intervir na ocasião oportuna, remediando situações consideradas insolúveis. Sempre quando estamos em grandes dificuldades, em tormentos, sempre a misericórdia de Deus faz com que haja anjos tutelares, pessoas que receberão intuições, inspirações dos benfeitores espirituais e agirão para nos ajudar. Basta que nós não entremos em desespero, confiemos na providência de Deus, oremos que a ajuda, de uma forma ou de outra, nos chega sempre. Não necessariamente da forma como nós a imaginávamos, mas que a ajuda chegará para nós na forma como deveria e deve chegar, chegará. Por formas às vezes inesperadas, chegará. Deus sabe como agir, quando agir, como agir, utilizando as pessoas certas. E ela consegue, então, ir visitar a irmã. E nós, então, interrompemos nosso estudo aqui neste item, neste parágrafo. Na próxima semana, nós começaremos como Arinda acolheu a irmã e encerraremos daí este capítulo.